Nós vemos que no versículo de número 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Veja só, Jesus estava indo a caminho, Jesus estava indo para a casa de Jairo, para realizar o milagre que Jairo tanto havia pedido para Jesus. Mas aqueles que estavam mais próximos de Jairo, amados, muitas vezes as nossas decepções, as pessoas que entristecem os nossos corações, não são aqueles que estão distantes, são aqueles que estão ao nosso lado. A Bíblia diz que aqueles que vieram eram da casa do chefe da sinagoga. Eles eram juntos, eles estavam juntos com Jairo. Eles conheciam Jairo, talvez fossem muito amigos de Jairo. E eles foram correndo ao encontro de Jairo para dar esta má notícia. Por que você ainda incomoda o mestre? A sua filha já morreu. Não há mais esperança para o seu problema. Não há mais o que pode ser feito. Talvez quantas vezes você já tenha ouvido isso? Quantas vezes, num momento de dificuldade, alguém já pode ter dito para você: desista. Pare, não vá mais, não adianta, você não viu, não adianta mais você pedir. Para essa situação não tem mais jeito. Talvez para os olhos humanos não haja mesmo, mas para Deus não há impossibilidades. Jesus estava aqui e Ele está entre nós. Ele sabe a hora certa de realizar o milagre, de realizar a sua obra nas nossas vidas. Nós vimos que o inimigo tentou fazer Jairo desistir. Talvez muitos de nós, neste momento, teria dito: Senhor, então eu me despeço aqui. Tivesse entristecido de tal maneira que tivesse desistido de buscar aquilo que ele havia ido buscar em Cristo. Mas Jesus disse para Jairo, olha que lindo a resposta de Jesus. Mas Jesus, sem acudir, Jesus não tomou posse daquelas palavras. Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Não temas. Às vezes o que nos faz desistir é o nosso medo. Nós temos muitos medos, muitas dúvidas. E Jesus disse para que Jairo apenas tivesse fé, que ele cresce somente, nada mais. Jairo precisava entender que todos têm um momento de dificuldade, mas que ele deveria eliminar, lançar fora todo o medo e apenas crer. Há uma ilustração que diz que um homem, ele carregava a sua cruz e ele já não suportava mais o peso da sua cruz. Aí ele, passando por um lugar onde havia muitas cruzes, ele parou, entrou naquele lugar e disse: por favor, eu posso trocar a minha cruz porque eu não suporto mais o peso da minha cruz. Talvez assim como você pense que talvez você não suporta mais o peso da sua dificuldade, o tamanho do seu problema. Aí então, este jovem vendedor, atendendo este homem, disse: sem problemas, o senhor entra então e tente escolher outra cruz e nós iremos então fazer uma permuta. Nós ficaremos com a sua cruz e o senhor leva outra cruz no lugar da sua. Este homem então procurou de todas as formas dentro daquele lugar. Uma cruz ele achava muito pesada, outra ele achava muito áspera, outra ele achava muito grande, outra ele achava que tinha um cheiro muito desagradável, e em todas as cruzes ele encontrava um problema. E ele não gostou, não aceitou nenhum. E procurando, em determinado momento ele escolheu uma cruz. Chegou para o vendedor e disse: eu já escolhi a cruz, quanto eu lhe devo? O vendedor olhou para ele e disse: o senhor não me deve absolutamente nada, porque o senhor escolheu a cruz que o senhor já carregava. No meio de toda aquela confusão, ele procurou em tantas outras possibilidades, até que ele percebeu que a que se encaixava com ele, sem perceber, era a mesma que ele já levava. Amados, a conclusão dessa ilustração é que muitas vezes a gente acha que o problema do outro é menor que o nosso, que a dificuldade do outro, que a dor do outro, que o peso que o outro carrega é menor que o nosso, que sempre o que nós passamos é mais difícil, é mais doloroso. Não.
Cada um tem o seu problema. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que muitas coisas que nós vivemos são necessárias, às vezes para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, para engrandecer o nome de Jesus. Nós não sabemos qual é o objetivo da nossa dificuldade, mas nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada foge do controle de Deus. Deus dizendo para Jairo, não temas, crê somente. E Jairo creu, mesmo tendo a má notícia de que a sua filha já havia morrido. Provavelmente neste momento foi um momento de muita dor para Jairo, de muita dor. Tudo aquilo que ele não gostaria de ouvir, ele ouviu, a sua filha já morreu. Jesus não chegou a tempo, você não estava lá, a sua filha morreu. Aí então nós vemos que no versículo de número 37, contudo, não permitiu Jesus que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos, Tiago e João. Porque muitas vezes, amados, nós queremos compartilhar as nossas dificuldades com todo mundo. E não entendemos que às vezes isso não é saudável. Jesus não permitiu que todas aquelas pessoas fossem junto com ele. Porque ele sabia que muitos iriam atrapalhar, que muitos iriam murmurando no caminho, que muitos iriam desanimando o próprio Jairo. Então ele não permitiu que ninguém fosse com ele, a não ser Jairo e os 3 homens de Deus que já estavam com ele, que eram as pessoas certas. Aí então, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Amados, naquela época existiam as conhecidas como carpideiras, né? Eram as mulheres que elas eram pagas para chorar. Provavelmente essas eram as mulheres que choravam, pranteavam naquele lugar, né? Se jogavam no chão e faziam um grande alvoroço, como diz aqui a palavra. Estava uma grande bagunça, né? Um grande alvoroço na casa de Jairo, porque já estava praticamente sendo realizado um velório naquele lugar. As carpideiras já estavam lá chorando, pranteando. Mas Jesus, ele não opera aonde há sentimentos falsos, aonde não existe um sentimento real, um sentimento profundo, um sentimento que brota do coração. Jesus não opera aonde não há autenticidade, aonde não há veracidade. E Jesus sabe. A Bíblia diz que ao entrar, Jesus lhes disse: por que estáis neste alvoroço? Por que vocês estão assim, nessa bagunça, nesse alvoroço, nesse descontrole? E por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí então, como ali não havia sentimentos verdadeiros, nós vemos que a Bíblia diz que essas pessoas riram de Jesus. A Bíblia diz no versículo 40, e riam-se dele. Riam-se dele. Como não havia ali sentimentos verdadeiros, tendo Jesus entrado, porém, mandou sair a todos. Tomou apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e aí entrou onde estava. Amados, o sentimento verdadeiro que havia ali era do pai e da mãe. Sentimento esse que não há como explicarmos, não existe palavra para traduzirmos o sentimento de Jairo e de sua esposa ao saber que sua filha estava morta. Este sentimento era verdadeiro e foi através desse sentimento, dessa fé, que Jesus realizou o milagre. Porque Jesus não iria realizar o milagre naqueles sentimentos falsos, naquelas pessoas que choravam, que pranteavam, mas que estavam ali para talvez cumprir uma função. A Bíblia diz no versículo 41 que tomando a menina pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. E nós vemos no finalzinho do versículo de número 43 que Jesus pediu que dessem de comer a ela. Amados, Jesus realizou um milagre grandioso na vida de Jairo e da sua família. Jairo
buscou, encontrou e viu que Deus operou um milagre em sua vida. Nós vemos que quando Jesus ressuscitou esta menina, Jesus permitiu que ela andasse, que ela caminhasse. E Jesus pediu para que desse de comer a ela. Jesus então pediu para que dessem de comer a ela. Amados, nós podemos nos colocar no lugar desta menina. Não quer dizer que apenas a morte física significa morte. Muitos de nós precisamos ser ressuscitados em várias áreas das nossas vidas. Talvez haja algo em você, haja algo em mim que foi morrendo e que precisa de um toque do Senhor nesta hora, que precisa ser ressuscitado em nós. Algo que a gente foi deixando se perder com o tempo e quando a gente viu já estava morto. A Bíblia diz que com um toque de Jesus, esta menina ressuscitou. Se você colocar diante do Senhor, pedir para que Ele toque nessa área que precisa ser ressuscitada, Jesus vai ressuscitar. E quando a Bíblia diz que a menina andou, quando Jesus ressuscita, nós precisamos voltar a caminhar. Nós precisamos prosseguir adiante. Nós não podemos ficar parados. A Bíblia diz que Jesus disse, dai de comer a ela. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, senão nós iremos morrer outra vez. Se essa menina não comesse, ela iria morrer de novo. Dai de comer a ela. Jesus nos oferece o seu alimento todos os dias. Todos os dias nós temos acesso ao alimento. Nós precisamos nos alimentar, porque senão nós iremos morrer de novo. Nós iremos morrer, nós iremos nos enfraquecendo a ponto de morrermos espiritualmente em muitas áreas das nossas vidas. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus pediu para que tirassem a pedra. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos muitas vezes de pessoas para nos apoiar, né? Para nos ajudar a rolar esta pedra que é muito pesada. E Jesus coloca, olha ao seu redor, você vai ver quantas pessoas Jesus tem colocado ao seu lado. E depois Jesus disse que foi desatado os pés de Lázaro. Lázaro estava atado, Lázaro estava preso. Não apenas nos 4 dias que esteve morto, mas Lázaro provavelmente já era um homem meio que atado. Nós vemos que na Bíblia, quando dizia a respeito da casa onde Lázaro morava, dizia que era a casa de Marta e Maria. Casa de Maria e Marta. Nunca dizia a casa de Lázaro. Lázaro, mesmo sendo homem, tendo que cumprir o seu papel como homem dentro da sua casa, as suas irmãs eram mais lembradas do que ele. Provavelmente ele era um homem que vivia atado, que vivia preso, que vivia amarrado. E a partir do momento que ele recebeu o toque de Jesus, ele foi desatado. Foi tirado as suas ataduras para que ele caminhasse, para que ele cumprisse o seu papel nesta terra. E é isso que Jesus faz conosco também. Jesus ressuscita os nossos sonhos. Aqueles sonhos que ficaram perdidos, aqueles sonhos que ficaram para trás, Jesus ressuscita. Jesus pede para que você continue caminhando em direção a este sonho, a este projeto. Jesus pede para que nós possamos nos alimentar, para que nós não venhamos a morrer de novo. Jesus também nos ensina que nós precisamos estar desatados, desamarrados, não podemos nos prender nas coisas deste mundo, não podemos nos deixar ser presos, aprisionados, cair nas armadilhas que Satanás coloca na nossa frente. Nós precisamos estar atentos. Deus, Jesus, é capaz de realizar grandes obras na nossa vida. Eu quero finalizar esta palavra com apenas um trechinho desta palavra que lemos. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esta foi a palavra de Jesus para Jairo depois de uma notícia terrível que ele havia acabado de receber. Jesus diz o mesmo para nós neste momento. Não importa quais são as circunstâncias, não importa qual foi o diagnóstico que você recebeu, não temas, creia somente, creia. E no final nós iremos entender e compreender o agir e mover de Deus nas nossas vidas, amém?
Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida, que essa palavra tenha alcançado o seu coração e que Jesus, através do seu Espírito Santo, tenha falado com você, amém? Que você possa não temer e crer somente, que nós possamos buscar isso todos os dias das nossas vidas, sabendo que Jesus anda conosco, que Jesus vai conosco até aonde está o nosso problema, Ele não nos deixa sós, amém? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, fiquem todos na paz, na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na próxima semana nós estaremos de volta com uma palavra edificante, transformadora. Eu quero lembrar você que através deste endereço eletrônico você pode conferir muitas outras palavras, ministrações tremendamente abençoadas que valem a pena você dedicar e consagrar um tempo do seu dia para ouvi-las e para ser ministrado por elas, amém? Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus sonhos e os seus projetos, em nome de Jesus.